consigo viver sem essa pessoa. Em algum momento da vida, você já deve ter falado isso ou até mesmo ouviu essa frase de alguém. Quando falamos de dependência emocional, é muito comum relacionar o apego aos sentimentos de amor e amizade. A dependência emocional acontece quando alguém depende de outro para ser feliz, para se sentir bem, para se sentir amado, para tomar suas próprias decisões. Pode ser um sofrimento leve e quase imperceptível, ou até um transtorno mental que exige tratamento. A dependência emocional é um transtorno psicológico que afeta não só quem o possui, como também as pessoas com quem há o relacionamento. Esta condição comportamental e emocional afeta a capacidade do indivíduo de se relacionar. E isso pode ocorrer em relações românticas, entre pais e filhos e até mesmo amizades. A dependência emocional é mais comum do que se pode imaginar. A necessidade de outra pessoa para viver, de não saber como agir sozinho, não se sentir feliz, nem motivado, podem ser sinais importantes. Por muito tempo, a dependência emocional esteve relacionada à figura feminina. O tema foi abordado até em novela e acabou ganhando notoriedade como mulheres que amam demais. No entanto, nos últimos anos, os homens também passaram a ser diagnosticados com o problema. Eles podem ser muito dependentes emocionalmente e, por isso, têm dificuldades em aceitar uma separação, por exemplo. Usam a violência, as agressões e a perseguição para evitar que a parceira vá embora. Casos em que o homem tira a vida da parceira e se suicida podem ser um sinal de dependência emocional. É importante que os homens também falem sobre relacionamentos, pois precisam de ajuda para perceber a violência que cometem. Mas, na prática, qualquer pessoa pode cair nessa armadilha independentemente do gênero, faixa etária ou classe social. A frase "eu não sei viver sem ter você" pode parecer muito bonita e romântica, mas é extremamente perigosa. Vejo muitos casais se baseando nessa filosofia, bem como na máxima "só serei feliz ao seu lado". Mas a verdade é que essa necessidade de aprovação e companhia constante, o medo de rejeição e outros aspectos que veremos a seguir são capazes de destruir qualquer relação. A necessidade de suprir um vazio pessoal com o outro é um dos maiores contratempos dos relacionamentos afetivos. Afinal, é um grande erro achar que a resposta para a felicidade está fora de nós mesmos. Por isso, ter consciência da codependência e saber identificar de onde ela vem é o primeiro passo para revertê-la. Para exemplificar, vou compartilhar com vocês 3 frases que escuto com frequência nas redes sociais. O outro é a tampa da minha panela, ele me completa. Ou a minha vida só tem sentido se eu estou perto dele. Ou até mesmo, eu não saberia o que fazer se esse relacionamento acabasse. Todas essas frases, por mais românticas que pareçam ser, estão relacionadas à dependência emocional e representam um perigo para a sua vida e, acima de tudo, para a sua personalidade. Muito se tem falado dos relacionamentos abusivos, mas de fato o que é? Como identificar e como sair de uma relação assim? Por que algumas pessoas, mesmo que terminem um relacionamento tóxico, logo começam outro muito semelhante com o anterior, como um tipo de ciclo vicioso? Pois bem, essa pessoa provavelmente pode ter uma dependência emocional. O ser humano, naturalmente, é um ser dependente. Desde o nascimento, precisa do outro para sobreviver. Porém, ao longo da vida, espera-se que esta dependência torne-se cada vez menor.
mesmo que nunca se encerre por completo, e que o indivíduo aprenda a viver de maneira saudável com a própria companhia. Contudo, algumas pessoas não conseguem suportar a ideia de estarem sozinhas, principalmente no âmbito amoroso, o que gera uma busca incansável por um parceiro, muitas vezes qualquer parceiro, e isso é muito perigoso. A princípio, é importante entender que a forma de se relacionar de cada um está muito associada com os primeiros vínculos estabelecidos na infância com a família. Ou seja, essas relações formam um padrão de relacionamento. Por exemplo, uma criança que não costumava ouvir um não dos pais, possivelmente buscará se relacionar com pessoas que também não a contrariem. Já as crianças que tiveram certa ausência de cuidado dos pais, ou estes não lhe deram a segurança emocional suficiente para que desenvolvesse uma boa autoestima, poderá resultar em um adulto extremamente inseguro e, como consequência disso, também mais dependente nos relacionamentos. Porque foi dessa maneira que aprendeu a se relacionar. E mesmo de forma inconsciente, busca preencher tal falta. Assim é que se dá a passagem do papel que antes era ocupado pelos pais para então manifestar-se em um amigo. E quando surge um par romântico, este sistema de apego encontra o seu novo porto de ancoragem, sempre buscando preencher uma lacuna no seu interior. Com isso, o sujeito dependente frequentemente se envolve em relacionamentos abusivos, no qual existe uma desigualdade entre as necessidades emocionais, pois não acredita ser merecedor do amor e carinho de alguém, não se vê capaz de viver sozinho, busca sempre ser aprovado pelo outro, colocando-se em posição de submissão, sentindo culpa por não se considerar bom o suficiente para o parceiro, além do ciúme excessivo e possessividade devido ao medo de ser abandonado. Esses e outros comportamentos tiram a leveza e a alegria do relacionamento, de maneira que os envolvidos na relação se sintam sufocados, e isso faz com que se tornem presos um ao outro, o que com frequência se torna uma relação de controle no qual há o submisso e o controlador. E quando finalmente um relacionamento abusivo chega ao fim, em seguida, o sujeito dependente começa outro com quase todas as características anteriores, sem entender onde está o erro, ou simplesmente aceita o rótulo de dedo podre, mas que na verdade é reflexo de suas questões internas, como os primeiros vínculos familiares, baixa autoestima, insegurança, traumas vividos, entre outros, que se não forem trabalhados, sempre resultarão na repetição de relacionamentos ruins. E com o tempo, devido às diversas decepções, essa repetição gera uma intensa angústia, acompanhada dos sentimentos de fracasso e incapacidade. O amor não é uma prisão. Liberte-se. Um baixo nível de dependência emocional é até saudável. O problema surge quando uma pessoa é controlada por possuir uma dependência emocional muito grande, o que aumenta o medo da perda, da solidão ou do abandono, que corrompem um vínculo afetivo até que se torne patológico. Amar não significa submissão ou se entregar sem limites. Quando uma pessoa controla a outra, isso pode, infelizmente, levar ao abuso emocional. Resumidamente, a dependência emocional acontece quando a pessoa não desenvolveu sua maturidade emocional e acredita que suas demandas emocionais
devem ser providas por uma outra pessoa e não por elas mesmas. A pessoa emocionalmente dependente deixa sua autoestima nas mãos dos outros. O abuso emocional geralmente deixa cicatrizes no senso de valor de quem sofre abuso. Essas pessoas se sentem indignas de serem amadas por si próprias. Em relacionamentos abusivos, elas são frequentemente informadas do quanto são importantes para aquelas pessoas, especialmente quando estão, claro, fornecendo o que essa pessoa deseja. Para sentir valor, mesmo com base em comportamento inadequado ou prejudicial, a pessoa que foi abusada emocionalmente entrará ou continuará em um relacionamento doentio. O abuso emocional pode ser tão forte que o abusador consegue substituir o controle emocional da vítima pelo seu próprio. A vítima passa a não confiar mais em si mesma, mas permite que o abusador exerça uma influência indevida sobre seus pensamentos e ações. O abusador torna-se, em essência, uma parte da vítima, controlando como a vítima vê a si mesma e o mundo. A fronteira entre onde começa a vítima e onde termina o abusador é confusa. A boa notícia é que qualquer pessoa disposta a mudar pode superar sua dependência emocional, começar a assumir o controle de sua vida e se relacionar de forma saudável. Para isso, é necessário o fortalecimento da pessoa dependente quanto à sua autoestima, sua assertividade e capacidade de realização pessoal fora do âmbito do relacionamento. Ser dependente emocional é indicativo de baixa autoestima. Há escolhas que são gaiolas e há escolhas que são asas. Quando você se abandona e torna seu parceiro responsável por seu sofrimento, seu amor e sua autoestima, você fica presa tentando ter controle sobre ele para que ele cuide e faça o que você precisa fazer por si mesma. Permanecer em um relacionamento no qual não é valorizada só vai piorar o problema. Embora você não possa controlar o comportamento da outra pessoa, você pode controlar sua reação e suas escolhas. Isso inclui a escolha de permanecer em um relacionamento que não é mais feliz para você ou de ir embora. Por mais difícil e doloroso que seja, às vezes ir embora pode ser o maior presente que você pode se dar. Pode ser tentador acreditar que o outro vai perceber os erros e faltas que vem cometendo e mudar. Infelizmente, isso dificilmente acontece. A verdade é que se alguém não ama a si mesmo, pode simplesmente não ser capaz de retribuir o amor. Por mais maravilhosa e incrível que você seja, e por mais que ele queira. Vamos supor que seu parceiro nunca mude. Você pode viver com isso? Você pode amá-lo e aceitá-lo exatamente como ele é e te tratando como ele te trata? Não se iluda com quem ele potencialmente pode ser. Se você já tentou conversar e mesmo assim nada muda, é preciso considerar os custos de ficar. O custo para seu bem-estar emocional e psicológico, o custo para sua autoestima, o custo para o seu senso de identidade e o custo para o seu futuro. Você é a soma de suas escolhas, mas não significa que você é a culpada por cada coisa ruim que acontece com você. Não é sua culpa que você faça certas escolhas em sua vida. Aprendemos maneiras automáticas de lidar com as atitudes com base no que já vivemos e continuamos a reagir da mesma maneira à medida que envelhecemos. Ninguém te fará livre a não ser que você decida ser livre. Você não foi colocada na gaiola, você se colocou lá. Não acredite que alguém como você, que possui asas e o céu como limite,
possa ser feliz em uma gaiola. Ninguém te fará feliz, a não ser que você decida ser feliz. A felicidade não chega até você, ela parte de você. Então, como quebrar este ciclo? Aquele que não conhece seu passado está condenado a vê-lo retornar sob a forma de comportamentos impulsivos ou de fracassos. E claro, essa frase é de Freud. Primeiro você tem que ter autoconhecimento. Um dos primeiros passos para conseguir sair desse ciclo de repetições é através do autoconhecimento, de olhar para si, compreendendo sua história e suas dores, como foram formados seus padrões de relacionamentos e como eram suas figuras de referência na infância. O que você gosta de fazer? O que te faz feliz? Como você se vê? Quais características você precisa melhorar? E o que você admira em você? Esses são alguns exemplos de questões importantes no processo de autoconhecimento. Quando começamos a nos conhecer, fortalecemos-nos e logo conseguimos ter uma visão mais clara das situações ao nosso redor. E se tratando de relacionamentos, será possível logo no início perceber que determinada pessoa não te faz bem. Também a resignificação. Não é o afeto que se torna outro, mas o sujeito que se torna outro para receber dentro de si aquilo que até então lhe era insuportável. Mas e tudo que eu já sofri, você pode falar? Não consigo esquecer. Claro, e nem deve. É a sua história e faz parte de você. Não é possível enterrar o passado, pois certamente também enterraria um pedaço seu. Por isso, a importância de dar um novo significado para algumas vivências, olhar para sua história de outras maneiras, outros ângulos e até os traumas serão guardados, mas agora como lembranças, sem tanta dor. E também autoestima. Cuidar da autoestima também é essencial para que você comece a se aceitar e se valorizar, sem precisar da aprovação dos outros para se sentir bem consigo mesmo. É natural querermos agradar a quem amamos, mas quando vivemos somente em função disso, sem nos colocarmos em primeiro lugar, deixa de ser algo saudável. Contudo, a autoestima não surge como um passe de mágica, é uma construção diária. São os pequenos hábitos que constituem uma boa autoestima, como não se comparar tanto com as pessoas ao seu redor, descobrir coisas que te fazem bem e reservar um tempo só para você. Por exemplo, ler um livro, pintar, assistir uma série ou ver um filme. Praticar uma atividade física, exercitar o corpo faz bem para a saúde mental, diminui o estresse e libera a serotonina, a substância responsável pela sensação de bem-estar no organismo. Ser mais gentil com você. É importante deixar de lado a ilusão da perfeição e das metas inalcançáveis para alcançar o equilíbrio emocional, acolhendo suas habilidades e também suas dificuldades. Fazer terapia. A psicoterapia proporciona um espaço no qual é possível expor e compreender seus pensamentos, emoções e experiências, possibilitando assim a resignificação, o processo de autoconhecimento e a melhora na autoestima. A dependência emocional, quando não tratada adequadamente, pode evoluir para sintomas graves, tais como depressão, transtornos alimentares, transtornos de ansiedade, estresse, abuso de substâncias, insônia e autodestruição. Portanto, buscar ajuda profissional ao identificar esses sinais é importante e muito eficaz. O auxílio de um psicólogo fará com que a pessoa entenda as origens do problema, além de dar oportunidade para a melhora do quadro.
Alguns especialistas gostam de fazer a diferença nos relacionamentos amorosos entre o seguinte: amar o modo como a outra pessoa é, amar o fato de estar sendo amada, ou seja, depender do amor do outro para ser feliz. No primeiro caso, há admiração e respeito. No segundo, há a possibilidade de se transformar em uma dependência emocional. Como disse no início, a dependência emocional consiste em depender da outra pessoa para ser feliz. Como se dissesse, se a outra pessoa não me ama ou não mostra que me ama, eu não sou feliz. Assim começam todas as tentativas e jogos para ser amada e continuar sendo amada, ainda que o relacionamento possa estar péssimo. É comum na dependência emocional que a pessoa deixe de lado a sua própria vida. Trabalho, estudos, amigos, grandes amigos. Tudo para se dedicar integralmente ao relacionamento. Nem sempre se trata, claro, de um transtorno mental, como que foi catalogado pelo DSM-5 como o transtorno da personalidade dependente. Entretanto, como todo e qualquer sofrimento, é possível encontrar uma forma de superá-lo. A terapia com um profissional da psicologia pode ajudar e o progresso começará a aparecer quando a pessoa entender que o modo como sente é independente do que os outros fazem ou deixam de fazer. Mesmo com situações que você não possui o controle, lembre-se de que você tem o controle de si próprio. Suas ações e sentimentos não dependem somente dos outros para serem realizados. Você não precisa de outra pessoa para viver o seu dia. Procure programar o seu dia sem depender do parceiro para realizar as tarefas. Assim, você aumenta o seu círculo de amizades e não sufoca o companheiro. Aprenda a estar só consigo mesmo. É muito importante se libertar dos sentimentos destrutivos, pois mesmo em um relacionamento, cada um tem sua individualidade. Não é saudável se apegar a outra pessoa para viver. Então, temos que solidificar nossas crenças e sonhos para que um companheiro seja alguém com quem possamos dividir o peso dos acontecimentos da nossa vida, não o objetivo dela. O problema é que a gente acaba normalizando essa situação. Afinal, crescemos acreditando que vai existir a metade da nossa laranja e que o príncipe encantado vai aparecer e trazer sentido à nossa vida. Por favor, não acredite nisso. Amar não é depender. Ter dependência emocional muitas vezes é se sentir como um pássaro em uma gaiola. Você é o pássaro e a gaiola é o seu relacionamento. Você sabe que a porta está aberta e a única coisa que precisa fazer é voar. Você sempre pensa em voar e às vezes até decide que chegou a hora. Mas quando tenta partir, não consegue. O pior de tudo é que você sente que continua porque ama muito o outro. E exatamente por saber desse seu sentimento, o outro abusa e faz você comer na mão dele. Assim como em qualquer dependência, você não espera a dependência acabar para tomar atitudes. Você toma atitudes para a dependência acabar. Como de Ospo, né? Se você é capaz de ser feliz quando está sozinho, você aprendeu o segredo de ser feliz. E você me conta aqui embaixo, já teve essa dependência por alguém? Alguém já ficou dependente de você? Com certeza, em alguma vez, você já passou por alguma dessas situações. Me conta aqui embaixo que eu quero ler cada um de vocês. Eu fico por aqui, deixando aquele super beijo a cada um de vocês e até a próxima, se assim Deus nos permitir.